Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, seja bem-vindo aí a mais uma programação da Zonha Online. Nós estamos aqui no Shape Talk e como de costume, toda terça-feira nesse programa aqui eu trago um convidado especial e hoje eu tenho o privilégio de receber dois convidados, né? Dose dupla, essa família que são referência aí para nossa geração, referência para mim, para minha vida, para minha família. Orlando, né, casado com a Débora, que são pais, né, do Miguel e da Sofia. E hoje está aqui o Miguel e o Orlando para conversar conosco aí nesse mês da família, né, nesse mês de agosto que nós focamos em ministrar sobre famílias. Orlandão, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo, você, Miguel. Obrigado, Jones. Eu que agradeço, cara. A gente está muito feliz, muito honrado de participar. A gente sabe o quanto que o Shape tem atingido a juventude, tem atingido os adultos, sabe? É uma referência mesmo para nós. A gente tem feito muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? De lá para cá, e tem funcionado muito bem, sabe? A gente tem aprendido, como eu comentei antes contigo, sobre a gente ter sido lançado daí, né? Ser enviado daí. Então, assim, as nossas raízes, o nosso fluir vem daí. Então, não teria como a gente começar algo diferente aqui, né? Porque a gente aprendeu com os melhores, né? Os outros que me desculpem, mas eu aprendi com homens de Deus, com mulheres de Deus que são referência para nós. E, e a gente está tentando imprimir esse mesmo DNA nos pequenos aqui, nos filhos, né? Amém. Graças a Deus, eles têm se movido assim num mover profético muito grande. A Sofia está com 8 anos de idade, manifestando dom de cura, manifestando dom de profecias. O Miguel com dom de cura, já sabe o chamado dele, para onde ele vai, né? Ele já sabe que vai para a África, que vai ser missionário lá. Já está se preparando, né? Algumas aberturas de culto, algumas coisas dentro da igreja, ministério infantil ele já está fazendo, sabe? Deus veio me falar justamente desse texto que eu estava falando para você sobre esse tema, sobre de flechas a flecheiro, porque a palavra fala no Salmo que bem-aventurado o homem que enche a sua aljava com as flechas, né? Quando o inimigo vier bater a porta, não será envergonhado. No Salmo 127, 4 e 5, né? E ele fala literalmente dos filhos mesmo, porque o Sim. inimigo bate na porta da casa. E quem está na porta, quem está na casa é o filho, né? Então ele serve também como uma defesa, como o que vai ajudar na luta contra o inimigo. Porque algumas vezes a gente entende essa frase, essa flecha, como os filhos da festa também, né? Mas assim, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre os filhos mesmo, sobre a nossa família. Porque existe uma preparação que tem que ser feita dentro de casa, né? O filho vê o pai e a mãe fazendo devocional, vê o pai e a mãe entrando num quarto secreto, passando tempo lá com Deus, né? E começa a replicar isso na vida deles, né? Com uma natureza muito grande. Sabe? Algum tempo atrás o Miguel veio para mim, logo que nós viemos embora aqui para Coronel, e ele chegou e falou para mim assim: pai, o senhor quer ser perseguido? Eu falei: eu não. Ele falou: o senhor quer passar fome, sede? Eu falei: eu não. Ah, o senhor quer chorar? Eu falei: eu não. Ele falou: pois é, pai, todo mundo quer ser bem-aventurado, mas ninguém quer passar por essas coisas. Ele estava falando do sermão das bem-aventuranças, né? Todo homem quer ser um bem-aventurado ao Senhor, mas essas coisas a gente não quer passar. E eu lembro que eu falei assim: você quer me ajudar a pregar? E ele decidiu, falou: não, eu vou. E ele começou o culto. E quando ele passou a bola para mim, a minha vontade, eu olhei assim, o povo estava aos prantos já, ação do Espírito Santo. E a minha vontade era falar assim: Tiazão, toca o barco aí, deixa eu ficar aqui só curtindo, sabe? Mas essa preparação, como a flecha, né, que ela precisa ser trabalhada, precisa ser moldada, né, na mão do flecheiro. No caso, nós como os pais, somos os primeiros a ter esse acesso. Depois a liderança vai ajudar e vai transformar eles nos homens de caráter que precisa ser. Mas assim,
a palavra nos chama de guerreiros para uma guerra, para uma luta. E os nossos filhos como flechas. Mas se você parar para pensar no contexto disso, quando existia uma batalha, se o inimigo estivesse perto, não se usava flecha. Era na espada, no que tivesse na mão, né? Mas a flecha é feita para ir mais longe, né? Para chegar mais longe. Ela tem que ser modelada de uma forma que ela tenha aerodinâmica, tudo certinho, para chegar no alvo, para alcançar o alvo. E muitas vezes, nós como superprotetores, não queremos deixar que as nossas flechas atinjam esse alvo mais longe. Sabe, eu lembro quando o Miguel veio e falou isso para mim, né, o meu coração de cristão se encheu de orgulho, de alegria, mas o de pai trouxe uma preocupação, um medo, sabe? Mas assim, a gente tem que incentivar a vocação, incentivar as aptidões que eles têm, né? E é o que a gente tem vivido aqui em Coronel, sabe, Jones? Eu não tenho colocado barreiras, né? Muito pelo contrário, tenho empurrado mesmo. Vai, como o pastor Cezinha sempre falou para nós, vai rasgando, se der bobagem, eu vou atrás costurando. Legal. Orlando, desculpa te cortar, mas você falou, a gente está falando aqui, para você que está chegando agora, pastor Orlando e o Miguel, que está ali atrás, na sombra, seu filho, tá como se fosse uma flecha mesmo, né? Tá nas costas ali. A gente tá falando sobre essas flechas e a gente tá falando também sobre o flecheiro. Primeira coisa, né? O Salmo 127 que você citou, Orlando, ele começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, a gente entende aqui que, por mais que nós possamos tentar ter uma família boa, uma família de sucesso, se o Senhor não estiver no centro, esse trabalho é em vão, né? E a segunda coisa que eu percebo aqui é que o que essa palavra flecheiro, o flecheiro é aquele que tem flecha, né? O que é o flecheiro sem uma flecha? E o contrário também, o que é uma flecha sem um flecheiro? Se você achar uma flecha por aí sem ter o flecheiro para lançar ela, ela se torna, digamos assim, inútil. E também o que é um flecheiro sem ter a flecha na sua aljava ali para lançar? Então, eu entendo que existe essa importância, em primeiro lugar, de ter Deus no centro da nossa casa, aquele que é o principal, né? E você falava aqui sobre essa importância dos pais, né? Ser o modelo, ser o shape, né? Ser a referência. E isso eu concordo plenamente com você, Orlando. A gente percebe isso na família de vocês, né? A gente percebe isso na casa de vocês, que vocês não apenas falam por onde que tem que ir, mas vocês estão juntos no caminho. E olha só que legal, um salmo, um provérbios. O provérbio, aquele provérbio, agora eu não vou lembrar de fora aqui, de cabeça, talvez você que é mais fera aí, você vai lembrar, Orlando. Aquele texto que fala assim, ensina a criança no caminho que se deve andar. Quando ela for mais velha, ela não vai se desviar, né? O legal é que esse texto, por um bom tempo a gente interpretou ele errado. Por um bom tempo eu pelo menos, eu falava assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ou seja, fala para ela, ó, você tem que ir por aqui, ou você tem que ir por ali. Mas não é esse o sentido do texto. Uma palavrinha ali muda totalmente o sentido. Ele fala assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ou seja, eu estou com os meus filhos no caminho, né? Então eu sou o modelo e eu estou no caminho com ela, porque senão fica muito fácil, né? Aquele velho ditado, né, Orlando? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a gente sabe que os filhos, e não só os filhos, mas no discipulado também a gente percebe isso, mas enfatizando aqui a família, né? Os nossos filhos, eles
eles só reproduzem aquilo que nós fazemos, né? Então a nossa flecha, as flechinhas nossas, elas só irão reproduzir aquilo que o flecheiro tá fazendo, né? E é nítido isso, Jones. A gente vê pelo shape mesmo, pelo exemplo que é dado, sabe? A Sofia, no começo do ano, ela chegou e falou assim: eu estou orando para me aprender a ler, porque eu quero ler a Bíblia. Ela foi a primeira criança a ler na turma dela. Eu fui, comprei uma Bíblia, entreguei para ela. Todo dia ela vinha compartilhar o devocional dela e Jesus me pegava toda vez. Mas assim, um dia ela chegou para mim e falou assim: pai, eu aprendi a ler para ler a Bíblia. Agora eu já sei fazer devocional. Quando que eu vou pregar? Eu comecei a dar risada. Eu falei, cara, assim, Sofia, daqui a um tempo, espera mais um pouquinho. Né? Mas assim, ela vê, né, todos os dias esse cuidado, porque assim, a, a primícia, né, nossa é levantar, falar com Deus, buscar Ele antes de toda coisa. Qualquer decisão que a gente vai tomar é com oração, né? Quando foi para vir embora cá, quando foram para fazer as coisas nossa família, a gente se reúne, né? Conversa, decide em família, né? E isso tem feito com que ele tenha amadurecido na fé, sabe? De uma forma assim que antes de tomar remédio, eles pedem para orar. Quando estão passando por alguma dificuldade, eles vão para o quarto de oração, sabe? Então, assim, exatamente é o ponto-chave, Jones, que você falou sobre ensinar no caminho, né? Porque Só você dando tem, exato, a, você sabe como que é, você vai e você pega na mão dela. só dando a referência ali, Orlando, é Provérbios 22:6, a referência. Aí, Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho não vai se desviar. Porque uma coisa, exatamente. uma Cara, coisa é você escutar o que é bom e outra coisa é você ver que aquilo ali é bom. A Bíblia mesmo fala: provai e vê que o Senhor é bom. Então, nada substitui a experiência e nada substitui uma experiência tua com Deus, digamos assim, com um empurrão, digamos assim, dos pais, né? Da família, né? E só relembrar que você que é pai, você que é mãe que está nos assistindo, que está nos acompanhando aqui nesse Shape Talk, não tem como, né? A gente fala sobre a educação de filhos, né? Não tem como a educação espiritual, podemos colocar assim, né, Arlan? Não tem como nós terceirizar isso. Eu não posso terceirizar a responsabilidade para a igreja. Eu não posso responsabilizar isso para os pastores ou para o líder do meu filho e da minha filha. É algo que eu preciso vestir a camisa, pagar o preço e ensinar no caminho, que com certeza eles não irão se desviar, né, Orlando? A gente vê o Miguel, por exemplo. Vamos deixar o Miguel falar um pouco aí, Orlando? Qual que é a participação do Miguel aí? Fala um pouco aí, Miguel. Fala aí, Miguel. Ele tá meio envergonhado hoje, já. Esse Vamos negócio ter... de câmera deixa ele ele timidão, né, tá... Miguel? Como que tá sendo essa Ele vai orar experiência? para terminar. Aí ele vai fazer a oração Viu, Jones? final? Enquanto Legal, você legal. falava, Deus falou comigo algo assim. Vai. Deus falou comigo uma coisa assim, nos tempos antigos, os filhos seguiam a profissão A aprendiam profissão. com o pai, seguia a profissão do pai, né? Uhum. Tanto é que em Mateus 13:55, eles falam o filho carpinteiro, né? Uhum. Mesmo, né? No caso de José, falavam para Jesus o filho carpinteiro. E em Marcos 6:3, eles falam carpinteiro, né? Eles citam Jesus como carpinteiro. Então, o exemplo do pai, né, traz toda a diferença para quem é o filho, né?
não é à toa que a gente tem um Deus Pai e um Deus Filho, né? Uhum. É o maior exemplo de que um não faz uma coisa sem ter o outro, né? Jesus é o nosso maior exemplo, o maior sheik em nós. Toda vez Aham. que ele consultava o Pai, pedia ao Pai, e ele declara: eu não faço nada por mim, mas por aquele que me enviou. E ele fala assim que o alimento dele não era o pão, mas era fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente entende esse processo na nossa vida, a gente começa a transformar os nossos filhos não em nossos discípulos, mas em discípulos de Jesus. Isso. Porque se eu ensinar no caminho, se eu ler a Bíblia e ele não ler, ele vai acreditar nas coisas que eu falo. Mas a partir do momento que eu ensino ele a ler a Bíblia, ensino ele a ouvir o Espírito Santo, ele se torna discípulo de Jesus. E é muito melhor ser discípulo de Jesus do que meu. Sim. Então, assim, a gente entende que em toda ação que há uma união, uma unidade entre o Pai e o Filho, seja do nosso Pai Celestial, como o nosso Senhor Jesus, como eu e o Miguel. Cara, a gente vendeu pão na rua, pão de mel na rua, a nossa união foi muito legal. Eu sempre fui meio desempado, eu via gente doente na rua, enfermo, e eu ia profetizar. E muitas vezes o Miguel chegava e falava: pai, me dá o teu telefone, falei de Jesus para aquela pessoa e ela quer, e me ajuda aí, sabe? Então, essa união entre pai e filho, filha, é um contexto, é o que nos aproxima mais do padrão que Deus instituiu para a família, né? Uma unidade, um mesmo caminho, a mesma direção, porque a flecha não faz curva, sempre vai reto. Mas em um momento, os nossos filhos deixam de ser flecha. É isso que eu vim entrar no nome de Jesus, quem estiver ouvindo essa palavra. Em um momento você vai deixar de ser flecha para se tornar flecheiro, para lançar outras flechas mais longe do que você vai. Eu cheguei em Coronel Vivida e sei que muitas pessoas vão conhecer Jesus através da minha vida. Mas existe uma profecia sobre a vida de Miguel que são centenas de milhares. Amém. E todos de branco, que é a igreja de santidade. O que eu estou fazendo é simplesmente polindo e preparando para lançar. Sabe, Jones? E o papel Chegou um tempo do novo o papel sobre a do nossa nação, sobre as nações. Amém. E o papel do eu creio nisso, glória a Deus. Isso, enquanto você falava aqui, Orlando, o Espírito Santo estava trazendo no meu coração. Uma vez eu ouvi, eu não lembro de quem, mas um pastor, ele falava assim que o papel do pai é dar destino aos filhos, é colocar os filhos no destino. Talvez uma das maiores tarefas, digamos assim, de nós pais é colocar os nossos filhos no destino dele. O principal, um dos principais propósitos de um flecheiro é colocar a flecha no centro do alvo, é colocar ela de uma forma certeira. E ele só vai conseguir fazer isso depois que ele prepara ela, assim como você falou. Depois que ele prepara, depois que ele traz junto para o seu corpo. A aljava está perto do corpo. Então nós precisamos trazer os nossos filhos, assim como aquela profecia, o último versículo do Antigo Testamento fala assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, eu entendo que essa unidade, essa proximidade, né, e essa cumplicidade entre pais e filhos, ela não só não só trará destinos para os filhos, mas também trará um certo prazer para os pais, porque não existe coisa mais prazerosa para um pai do que colocar os seus filhos no seu propósito. O próprio Deus, né? Quando você falou aí de Deus e Jesus, é o maior exemplo de pai e filho, né? Jesus, quando ele está sendo batizado por João Batista, ali aparece a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Deus Pai fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque ele estava no propósito dele, ele estava no centro da vontade do Pai, que era a vontade perfeita, digamos assim. Orlando, para finalizar, passou rápido a nossa conversa aqui, né? Muito
Muito gostoso estar junto com vocês aí. Dá uma palavra final aí para os pais e para os filhos também, que estão, não só pai, homem, mas pai e mãe e filhos, né, e filhas que estão nos assistindo. E depois o Miguel vai orar por nós. Pode ser? Pode ser, Jones. Assim, eu entendo que o Shape, muitas vezes a gente acha que está atingindo só os jovens, sabe? Mas esse final de semana retrasado fez um evento aqui, os pais estavam aqui, sabe? Então, você jovem que ainda não conhece Jesus, tem visto a ação do teu pai buscando, siga o exemplo do teu pai. Mas enquanto eu orava por essa palavra, Deus me falou algo simples, que há jovens aqui que os pais não conhecem Jesus. E que o que o Jones falou é o fecho de tudo. Através de você, meu irmão. Você é um rapaz, você tem 19 anos de idade. Deus ouve as orações secretas. Ele conhece as tuas lágrimas. E as tuas lágrimas são importantes para Ele, porque o Espírito Santo guarda em odres. Está lá no Salmo. Eu quero te dizer nessa noite, continua chorando. Continua chorando, porque a tua lágrima está regando um campo muito fértil. E você, jovem, que está aí vindo, acelera. Não tenha medo de errar. Jesus não teve medo de errar. Ele fez a vontade do Pai a todo momento. Eu creio que esse tempo que chegou agora, muitas flechas são lançadas. E, em nome de Jesus, todas elas vão acertar o alvo. Amém. Nenhuma vai errar. Eu profetizo isso em nome de Jesus, eu declaro, porque foi o que Ele colocou no meu coração. Não somente para Coronel Vivida, mas é para todas as cidades. Eu vou deixar o meu rapaz aqui lançar a flecha dele. Fala alto aí, Miguel. Amém. Olha, alto aí. Deus, obrigado pela vida de todo mundo que está assistindo a gente e pelas pessoas que também não tiveram tempo. Abençoa elas, que elas consigam paz no coração, que elas consigam acertar o alvo, que elas façam saudade, consigam terminar o seu objetivo e fazer o seu propósito. Que elas sim podem ter quedas, mas elas se levantem e continuem. Pode chorar, mas se alegre. Como diz, é melhor chorar, plantar chorando e colher com alegria. Eu quero abençoar eles e que eles consertar o alvo e prosperem e eles sejam flecheiro, também sejam flecha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória Amém, a Deus. compadre. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Orlandão. Obrigado, Miguel, toda a sua Glória a Deus, família aí. compadre. Deus continue abençoando aí a família, a igreja em Coronel Vivida, essa igreja linda que Deus deu o privilégio de vocês pastorearem aí, que cresça cada vez mais. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por ficar conosco aí. Se você não assistiu, se pegou pela metade, vai ficar salvo aqui no Facebook e no YouTube. Você pode assistir desde o começo. Compartilhe essa live se falou com você, se Deus tocou de uma forma ou de outra, para essa mensagem atingir o máximo de pessoas aí. Deus abençoe você.